Bom dia! Vamos ver quem que vai entrar para essa live especial nesse sábado. Já tô vendo aqui algumas carinhas conhecidas. Então vamos lá. Quem tá por dentro do assunto de hoje? Eu coloquei aqui no título Ginecologia Integrativa, mas nós vamos falar sobre dor pélvica crônica e nesse assunto se inclui a endometriose, né, que vocês conhecem bem. Hoje muitas mulheres têm esse diagnóstico, muitas chegam para mim para sessões de constelação familiar e falam lá na fichinha de anamnese que tem endometriose, que sofrem com dor pélvica crônica. E hoje nós temos a honra, o prazer de receber aqui uma médica especialista nesse assunto. E olha, já vou adiantar para vocês que ela é especialista, tem uma experiência profissional e pessoal com esse assunto. Então vou convidar aqui para entrar na nossa live a doutora Lídia. Entrou. Ei, Bom Bruna! dia! Bom dia! Então, para quem não me conhece, Bruna, vou fazer uma breve, então, introdução, né, da minha formação. Eu sou ginecologista de formação e desde que eu me formei, eu já me especializei na área cirúrgica como especialista em endometriose. Esse interesse pessoal veio porque eu, durante a faculdade, a minha formação de médica, eu fui diagnosticada com endometriose. E eu tive, na verdade, a sorte, né, de ter passado mal por um cisto de ovário de endometriose que rompeu durante uma aula de endometriose do professor Maurício Abrão, que é um dos pioneiros no Brasil, que começou a falar sobre o assunto, pesquisador, cirurgião. E ele, graças a Deus, né, ele me socorreu às pressas durante a aula dele. Eu passei mal, né, nem sabia que eu tinha endometriose. E depois da cirurgia ele perguntou para mim: "Você sabia que você tinha endometriose?" Eu falei: "Não, não sabia." Ele falou: "Mas você não tinha muita dor?" Eu falei: "Sempre tive muita dor. Eu desmaiava de dor desde os 11, 12 anos de idade." Então, desde então, Bruna, eu comecei muito a me interessar por isso e já comecei a acompanhar, né, o professor Maurício desde que eu era aluna de medicina em cirurgias, ele me ensinava tudo, então devo a ele toda a minha formação. Depois disso, eu me formei e acabei atuando muitos anos, né, como coordenadora do setor de endometriose do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, junto com o Dr. Maurício Abrão, atendendo pacientes do SUS com dor pélvica crônica e endometriose, e aí começou então meu entendimento muito mais profundo sobre a doença. E o que me intrigava muito, Bruna, é que muitas pacientes que eram muito bem conduzidas, feitas cirurgias, tratamentos, não melhoravam da dor. E a gente tinha certeza que ela tinha sido bem operada, bem mapeada, né? Então eu cheguei um dia para o professor Maurício Abrão e perguntei: "Professor, não é estranho que essas mulheres não melhoram a dor?" E era mais ou menos 30%, Bruna, das pessoas que não melhoravam a dor. Então você imagina, né? A pessoa já ficava anos e anos esperando uma vaga no Hospital das Clínicas, pelo SUS, anos e anos esperando para fazer um ultrassom, mais anos e anos para fazer cirurgia e no final não melhoravam. Então eu, como médica, eu me sentia muito frustrada, né? E comecei toda então, a minha formação de cirurgiã, fiz um mestrado na área de endometriose profunda com comprometimento intestinal. Só que aí, Bruna, como sempre fui uma pessoa muito exigente comigo mesma, né? Tudo que eu pegava para fazer, eu fazia muito. Eu queria fazer perfeito, eu queria salvar todo mundo, ajudar todo mundo, né? Então, assim, eu colocava muitas coisas nas minhas costas. Quando, com 43 anos de idade, eu estou com 48, minha saúde estava dando sinais de colapso, né? Eu comecei a ter várias doenças autoimunes que eu nunca tinha tido antes, fibromialgia, psoríase, síndrome do intestino irritável, comecei a ter sintomas de burnout, mas naquela época não se falava muito, né? E como eu nunca gostei de tomar remédio para coisas que não têm cura, né, Bruna? Eu procurei, então, um acupunturista muito competente em São Paulo, um dos mais antigos, né, acupunturistas no Brasil. Hoje, esse acupunturista atende pessoas até políticos, presidente, né? E apesar dele ser muito humilde, ele é muito competente e ele não faz propaganda dele mesmo. Então, eu fui lá, eu falei: "Doutor." Ele falou: "Não precisa falar nada.
Aí ele leu a minha língua, viu o meu pulso, nem perguntou o que eu fazia da vida, ele falou tudo o que eu estava sentindo, e ele falou assim: Lídia, eu tenho medo que você chegou tarde demais. Eu tenho medo que você vá ter um câncer em 6 meses. Aí eu fiquei Gente, brava, né, Bruna? Imagina. É, ele nem perguntou quem eu era, o que eu fazia da vida, como era meu estilo de vida, e ele falou isso. Eu me fiquei ofendida, né? Ele falou assim: Você tá brava? Eu falei: Tô. Ele falou: Por quê? Eu falei: Não, o senhor nem me conhece, nem fez a minha, nem tirou a minha história clínica, e o senhor tá dizendo que eu vou ter câncer? É desagradável. Ele falou: Mas por que você acha que você não pode ter um câncer? Eu falei: Porque eu sou jovem, né, razoavelmente jovem, tinha 43. Eu falei: eu não tenho ninguém na minha família com câncer, por que que eu teria um câncer? Eu me alimento bem, faço exercício. Aí ele perguntou: Mas você dorme? O que você faz além de trabalhar? Você tira férias? Você descansa? Você trabalha até que horas? Quantas coisas você se responsabiliza, né? O que você faz nas horas vagas? Você tem horas vagas? Enfim, não escutei, continuei com o mesmo estilo de vida e em 6 meses tive câncer. Aí eu voltei nele chorando, né? Aí ele falou assim: Agora você acredita em mim? Aí eu falei: Acredito, mas como que o senhor sabia isso? Pelo amor de Deus, né? Aí ele falou: Tá bom. Aí ele falou: Lídia, você sabe o que é engraçado? Você é médica, vocês médicos ocidentais, vocês estudam o sistema imunológico, estudam quimioterapia, cirurgia, mas não explica para o doente por que ele ficou doente, como ele ficou doente. Vocês só falam de genética, mas vocês esquecem do sistema imunológico. Tudo é imunológico, né? E existem pilares de saúde que colapsam o sistema imunológico se você não respeitar. Aí ele perguntou para mim, falou assim: Você pensa que você é insubstituível? Infelizmente, depois de tanta dedicação, agora que você está doente, provavelmente alguém 15 anos mais nova que você vai te substituir doidinha para pegar o seu lugar na equipe, com muito mais saúde, e infelizmente as pessoas vão falar: Sinto muito, a fila anda, né? Porque a equipe tem que andar. Bruna, foi exatamente isso que aconteceu. No dia seguinte, obviamente, fiquei doente, tive que fazer tratamento, cirurgias, né? Fui substituída. Então, eu peguei e perguntei para ele, falei: Doutor, então quer dizer que tudo aquilo que eu sonhei para a minha vida, ascensão profissional, conquistas, conhecimento, me deixou doente também? Ele falou: Sim, porque você não entendeu o caminho do meio. hum, Você não entendeu o que você quer provar, o que para quem. Porque o corpo, ele é físico, ele adoece dos excessos. Enquanto você não entender isso, você não olhar para você, não tiver o autocuidado, preservar, ter amor por você, pela sua saúde, você não vai melhorar, você vai adoecer. E aí, Bruna, eu entrei num profundo período de reflexão e eu falei: bom, se o acupunturista adivinhou, eu quero saber que se tem, nós que somos médicos ocidentais, nós temos uma formação que a gente acredita só no que a ciência pode provar, né? Eu comecei a estudar muito, eu queria saber se tinha alguma coisa na ciência que pudesse provar que o acupunturista disse era verdade. Então, eu fui fazer uma pós-graduação em medicina integrativa no Einstein, e na primeira aula eles mostraram um artigo científico, um trabalho científico em neurociência, que o acupunturista disse é verdade, né? Então, isso me despertou, né? Eu fiquei incrivelmente maravilhada, porque eu falei: por que que eles não ensinam isso na faculdade? A gente médico tinha que saber promover saúde, né? Aí eles falaram: porque o que os antigos médicos ayurvedas, integrativos, chineses falavam, a nossa medicina negou tudo, porque falou: isso aí não tem comprovação científica. Só que agora a nossa ciência, que é muito menos tempo no mundo existe, que a medicina ayurveda, integrativa milenar chinesa, ela tem mais de 5.000 anos, a nossa tem 200, 300 anos, né? A gente é recém-nascido e quer se achar melhor, né? Mas foi bom, porque a nossa medicina hoje, através da ciência neuroimunoendócrina, prova que o que eles falavam é verdade, milhares né? de anos, né? Sem Há todos milhares de os anos, né? tecnológicos. É. E o que tem a ver com a nossa conversa de hoje, Bruna? Porque a cereja do bolo para a promoção de saúde é o autoconhecimento.
e eu chamo de pilar do silêncio. Todos os médicos integrativos, eles têm esses conceitos de pilares de saúde, e o pilar do silêncio eu classifico como um momento da semana da tua agenda obrigatória de compromisso com você, de autoconhecimento, né? E o que os integrativos falam? Todo pensamento, sentimento, um processo psíquico não elaborado no sentido de processar, você resolver, que nem, por exemplo, aquela questão do luto. Quem não vive um luto, uma perda de um ente querido, vai viver em luto o resto da vida, porque aquilo não foi elaborado, não foi processado. Então, as pessoas falam um pouco disso. Quem fala disso são mais os psicólogos, mas eu acho que é impossível separar a saúde física de uma saúde psíquica hoje, porque já tem comprovação científica. E por que que eu me interessei, né, em conhecer o seu trabalho, Bruna? Porque muitas pacientes me procuram, porque eu sou uma médica especializada em endometriose pélvica, apesar de cirurgia médica integrativa, e elas falam, eu fiz constelação familiar, não sei se você acredita, mas eu fiquei muito bem de várias coisas. E eu falei, sério? Mas como é isso? Eu queria entender o que é isso. Eu tenho vários amigos psicólogos que fazem curso, né, de constelação, mas até perguntei, né, para várias psiquiatras, psicólogas, e muitos não conhecem o que é isso, né? E eu achei muito interessante a sua formação curricular, que né, já vou te passar o bastão para falar, porque você também fez uma formação na área da saúde e você tem uma atenção voltada para a mulher, e eu acho sensacional. Então, assim, na verdade, essa conversa de hoje é para as pessoas entenderem que a parceria na saúde integrativa ela está em todos os aspectos, né? Não só físico, mas em todos. Eu agradeço pela oportunidade, essa introdução aí longa. Imagina. Muito importante você trazer esse lado humano da médica, né? Porque a gente olha para os médicos como pessoas tão grandes que são mesmo, porque nos ajudam de várias formas, né? Nós precisamos dos médicos de todas as especialidades e é muito bonito de ver esse processo pessoal nos conduzir para a nossa jornada profissional, porque também foi assim comigo, né? A gente bateu um papo sobre o início da minha carreira, que foi também atuando na saúde da mulher como fisioterapeuta, né? Especialista em fisioterapia pélvica. Então, chegavam para mim mulheres encaminhadas por médicas, né? Aqui da cidade de Araçatuba, estou aqui na minha cidade hoje, e elas vinham já depois também de fazer tratamento médico, de não encontrar, muitas vezes, nada clínico que justificasse a dor que elas chegavam para mim, que eram geralmente dores pélvicas na relação, né? Então, vaginismo, dispareunia, enfim. E elas chegavam para mim, já tinham passado também muitas vezes por terapia, já por psicoterapia, e elas iam para fisioterapia pélvica para reabilitar ali a função da musculatura, e ali a gente começava um trabalho com esse olhar mais amplo da visão sistêmica para aquilo que estava por trás, muitas vezes de forma inconsciente e muitas vezes, Lídia, transgeracional. Ou seja, era uma história, era uma informação que estava ali no corpo daquela mulher que nem pertencia a ela, mas que era uma herança, né? Era uma informação que estava ali e que era ativada em um momento da vida. Então é tão bonito quando a gente consegue enxergar amplo, né? Que nós não somos só o nosso corpo físico, não somos só nossos pensamentos, nossas emoções, e somos também tudo que trazemos da nossa bagagem, né, sistêmica. Então, eu acho maravilhoso quando a gente se abre para esse amplo, principalmente através da nossa própria história pessoal. Então, eu, além de atuar nessa área, já começar a perceber que muitas vezes tratando só o corpo não melhorava, às vezes tratando só a mente isoladamente não melhorava, mas o conjunto e uma equipe, né, multiprofissional tinha um resultado muito melhor, muito mais rápido, né? O prognóstico para essas mulheres também muito melhor. E eu também fui para o autoconhecimento, fui para esse outro caminho, fiz até minha transição de carreira a partir de um processo pessoal de saúde. Me identifiquei muito com a sua fala, porque eu também me vi com síndrome do intestino irritável, uma insônia terrível, comecei a desenvolver uns inchaços no rosto, principalmente, que na época foi até, houve uma suspeita que pudesse ser lúpus, né, uma doença autoimune, pedras nos rins, e aí, para somar tudo isso, eu tive uma amenorreia, ou seja, eu fiquei, para quem não conhece,
Fiquei 6 meses sem menstruar. E eu não estava grávida, óbvio. E aí eu fui numa ginecologista muito recomendada aqui na cidade, e ela me pediu mais de 30 exames, muitos exames hormonais, e eu fiz todos esses exames. Desculpa, gente, estou perto da rua aqui. E aí Imagina. não tinha nenhuma alteração de hormônios, de nada. E aí ela falou assim: ai, Bruna, olha, para regular o seu ciclo, eu vou te prescrever um anticoncepcional com uma dosagem baixa que vai regular. Eu falei, não, mas eu não quero só voltar a menstruar, eu quero entender por que eu parei de menstruar. E aí ela falou, Uhum. com os seus exames, eu não consigo te dizer por quê, mas se você quer resolver isso, a gente resolve com esse tratamento. E eu, assim como a Lídia, eu prefiro não tomar remédios, a menos que seja extremamente necessário. E aí eu falei, não, eu vou a fundo entender o que está acontecendo com o meu corpo, porque são muitos sinais, eu quero entender o que está acontecendo. Porque assim como você colocou, Lídia, a gente tem hoje muito essa autocobrança, a gente tem que dar conta de tudo. E tem até a ver também com essa história do luto. A gente muitas vezes não se permite sofrer os finais, né? Seja uma vida, né, de alguém querido que perde a vida, seja o final de um relacionamento, seja um final de um ciclo profissional, de uma amizade que termina, enfim, a gente se cobra muito que tem que seguir em frente, tem que estar bem, tem que estar forte, né? Tem que superar rápido. E tudo bem, é importante a gente seguir em frente, mas a gente também tem que se permitir. Nós somos humanos, nós precisamos vivenciar os nossos processos, principalmente nós mulheres. Nós somos cíclicas, nós precisamos fluir com a nossa ciclicidade, né? A gente está se exigindo muito que a gente seja sempre constante, sempre igual, sempre produtiva. E isso está nos adoecendo, isso está nos matando, né? E aí, muitas vezes, essa é a forma que a gente acaba se rendendo, né? Que a gente não tem outra alternativa a não ser parar e olhar para a gente, olhar para dentro. Então, que grande oportunidade, que bênção, que privilégio, né, Lídia? A gente poder, mesmo que por caminhos tortuosos, encontrar algo tão bonito, né? Que é esse caminho do autoconhecimento. Bruna, parabéns também pela sua trajetória, né? Obrigada. Eu acho assim, eu acredito que a, as coisas na vida, né, e, assim, no universo, sem querer dar um ar holístico para isso, mas se a gente for refletir sobre a vida, todos os desafios eles vêm geralmente, principalmente quando se refere à nossa saúde, né? Eu falo que o adoecimento, seja ele psíquico, emocional, físico, tal, ele é um grito de socorro do corpo pedindo para a gente olhar, se conectar. Quando eu falo se conectar, gente, não é uma coisa assim mirabolante. É simplesmente você entender, a gente entender que o nosso corpo, ele é físico, né? Nosso pensamento, a nossa mente é ilimitada. Mas o corpo, ele é físico, ele é mecânico, ele é celular, precisa de alimento, precisa de repouso. Então, é como se fosse um carro que foi nos concedido, e não temos carro reserva, né? Para a gente cumprir o que a gente veio cumprir na vida de cada um, né? Então, não tem como a gente andar num carro sem olhar se o carro está bem, se está precisando de manutenção, se está precisando parar, calibrar pneu, colocar uma gasolina de qualidade. Parece meio óbvio, mas as pessoas não têm essa conexão, né? Então, assim, quando você fala, Bruna, dos excessos, da gente estar sempre, a mulher hoje, voltada para o outro, para a performance, o excesso disso é uma total dissociação e desconexão com a própria integridade, porque às vezes a gente nem percebe que está fazendo isso. Como eu falo, a gente vive no modo automático. E antes da gente entrar na questão da constelação, que eu acho muito interessante, que eu não conheço e gostaria de conhecer melhor, mas, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que o trabalho de autoconhecimento que a psicoterapia e a psicanálise mais profundamente oferece, eu falo da psicanálise, eu não sou profissional de saúde mental, mas eu
com 48 anos, eu faço terapia desde os 18. Então, faz 30 anos que eu sou paciente de psicoterapia, né? E eu já passei por diversas linhas de terapia, de autoconhecimento. E, na verdade, eu tenho me interessado muito, né, na psicanálise. Eu sempre tive um olhar muito preconceito para a psicanálise, porque as pessoas têm frases prontas, né, aquelas retóricas prontas. Ah, Freud só fala de sexo, né? Na verdade, não tem nada a ver, né? Quando você estuda, você entende melhor, são preconceitos, né? De acordo com, na época, o que a teoria foi dita. Mas por que eu falo isso? Porque está tudo no inconsciente. O que os terapeutas mentais de saúde psíquica, eles com certeza já definiram é que o indivíduo tem pelo menos o consciente e o inconsciente. Todos nós temos as duas partes. Aí, para o paciente que nunca fez terapia, eu falo assim, é mais ou menos assim, o consciente é aqueles votos de ano novo, eu prometo que esse ano eu vou fazer academia, comer melhor, me cuidar, dormir melhor, isso é o consciente, né? Eu vou me matricular na academia. E o que é o inconsciente? Não estou com vontade de ir, eu estou me sabotando, né? Você programa uma coisa e não faz. Isso é o inconsciente regindo, mandando em nossas vidas, né? Então, quando eu particularmente sou paciente de psicanálise e eu tenho tido um contato, né, com as minhas vivências do passado, dessa vida, né, da infância, e quando você fala, Bruna, de transgeracional, de coisas que se repetem de geração para geração, eu, como médica de hidropélvica e endometriose e de mulheres, eu vejo isso no consultório. Não só por uma questão genética apenas. O que é transgeracional que eu vejo no consultório são os valores que as mulheres carregam. E toda mulher que adoece, ela se sobrecarrega no sentido de não se priorizar também nas coisas. Não é que a gente não possa ser eficiente e ajudar pessoas, mas as mulheres que adoecem no consultório de tudo que você pode imaginar, HPV, cisto, infecção de urina, candidíase, mioma, endometriose, tudo, câncer de mama, elas sempre colocam todo mundo em primeiro lugar e elas estão anuladas nessas prioridades, né? E quando a gente vai conversar com elas, elas sentem até culpa de fazer algo por elas, né? Coisa simples, tipo dormir, comer, né? E dormir, comer não é luxo, é necessidade básica, né? Então a pessoa quer ter saúde não comendo, não dormindo, né? É uma coisa tão óbvia, né? Que hoje a ciência do sono já o único pilar que é inegociável é o pilar do sono. Então, se você não dorme bem, esquece, nada vai funcionar na sua vida, nenhum tratamento, né? Então, por que eu falo isso? Porque essas mulheres, Bruna, elas têm uma tendência, e eu não estou generalizando, mas é uma observação, e isso já é comprovado em estudos científicos. Então, na plataforma de revistas científicas médicas, de pesquisas médicas, está lá uma publicação. Mulheres com hidropélvica e endometriose têm muito mais histórico de terem vivenciado situações abusivas na vida. E não é só sexual, moral, financeira, todo mundo tem, né, desafios nas quais a gente precisa ultrapassar um pouco os nossos limites de integridade para conseguir dar conta, mas é muito comum isso. Então, mas assim, eu vejo que assim, a mãe dessas mulheres também vinha um histórico de aguentar abuso, aguentar caladas, né? E não é questão de eu estar levantando necessariamente a bandeira do feminismo, apesar de ser uma defensora ferrenha da mulher, mas são mulheres que as avós, as bisavós, elas já viveram situações abusivas e achavam isso normal, né? E aí foram passando isso para as mulheres, para as netas, para as filhas. E quando a gente vai falar na psicanálise, o psicanalista ele fala, né? As referências que a gente constrói são aquelas que a gente viu de exemplo na infância, né? Da nossa família, né? Então você acaba normalizando isso, né? E tem muitas mulheres nas doenças ginecológicas, Bruna, que
que tiveram muita dificuldade afetiva, o pai, a mãe que passaram dificuldades, e todos os filhos querem salvar os pais, né? E muitas vezes, por elas não terem conseguido salvar os pais, porque ninguém salva ninguém, Principalmente os elas querem pais. elas querem salvar todo mundo na vida adulta, Isso. né? E elas ficam em último plano. E é óbvio que o corpo não aguenta, porque o sistema imunológico colapsa pelo excesso de atividade mental, emocional, física, né? Então, eu tenho pacientes, Bruna, que esgotam todos os diagnósticos, não tem nenhuma anormalidade, e a única causa de dor pélvica, depois de 7 consultas, tem uma paciente que me confessou e falou que a dor pélvica começou após uma traição conjugal, né? Aí são os gatilhos. E isso me marcou muito, né? Porque não existe dor psicológica, toda dor é física, né? Mas se a questão abusiva não foi trabalhada, elaborada, e não foi, se você não ouviu aquilo que doeu, não entrou em contato, porque é normal a gente ter resistência de olhar para o que dói, porque dói, né? Então a gente prefere não olhar. Eu até pergunto para essa paciente, você sente necessidade de terapia? Eu até sinto, mas eu não estou preparada para mexer com isso nesse momento, né? Porque eu não quero mexer com isso que dói, eu quero tocar em frente, né? Acontece que o que a gente guardou no inconsciente, ele não morre, ele começa a cheirar mal porque você não está olhando para aquilo. Alguma hora vai ter que olhar, né? Mas era uma paciente, Bruna, que largou a vida profissional para cuidar dos filhos em prol da profissão do marido. O marido se deu muito bem profissionalmente, ele é diretor de uma multinacional, milionário, dá tudo de bom e do melhor materialmente para a família e para a esposa. E ele confessou uma traição para ela como se aquilo fosse uma coisa banal. Eu traí, mas assim, o que tem, né? E aí ela não tendo a quem recorrer, conversou com a mãe. Mãe, meu marido me traiu, eu que larguei tudo para criar os filhos, tal. Agora eu estou na menopausa e ele me trai, né? Enfim. E aí a mãe falou para ela, filha, todo homem trai, isso é normal, né? Graças a Deus ele não te largou, Olha só. né? Você, na verdade, não tem nem onde cair morta. Então, assim, seja esperta, continue casada, Deixa pra lá. trate bem seu marido, deixa pra lá, né? Sim. Imagina a raiva dessa mulher, Bruna, Reprimida ainda, né? Ela não de pode vários manifestar. aspectos. É porque, assim, a questão não é. A gente não está falando aqui de traição. Porque todo ser humano é capaz de qualquer coisa, independente da situação, mas não é julgamento. É ela não ter tido como elaborar isso, né? Tipo, e assim, ela está cercada de pessoas mais próximas dela, o próprio marido, a própria mãe, que invalida o que ela está sentindo, né? E aí ela começou a ter dor. E aí ela fez uma cirurgia, porque os médicos não integrativos, eles só veem o que o exame está dizendo. Ela tirou o útero e piorou a dor, Bruna. Piorou. Ela falou que, primeira consulta que eu fui, falei que estava com dor, ele falou para tirar o útero, porque deve ser o útero, tirou, não melhorou. A dor começou a espalhar para o corpo inteiro, dor no ombro, dor no cotovelo, dor na perna. Aí, pior ainda, Bruna, que quando ela veio junto com o marido, na consulta, ele disse o seguinte, doutora, você tem que dar um jeito, porque essa mulher não tem libido. A gente vai ter relação, ela tem dor. Assim, não é possível. O problema né? é da mulher, né? Deve ser falta de hormônio, você tem que dar hormônio para essa mulher, né? E aí, né, obviamente que nem toda causa está na falta hormonal, porque hoje está na moda falar que tudo é hormonal, Sim, né? A gente esquece de todo o resto, né? É óbvio que não melhorou tomando hormônio. Eu já tinha falado que não ia melhorar, né? E aí ela falou, Lídia, eu tenho infecção urinária, minha dor piora toda vez que eu tenho relação. Aí, quando ela veio de retorno depois de sete consultas sem o marido, eu perguntei para ela, falei assim, olha, eu sei que você não acredita, mas a gente precisa olhar para o lado psíquico. Você passou por alguma situação abusiva? Não, minha vida é ótima. Nunca me faltou nada. Ela mesma Sim. não queria. Aí eu peguei e falei, né, que a mulher, que mesmo aquilo que parece que não é abusivo, pode ser abusivo se você não tem oportunidade de acolher, elaborar. Porque
Ela começou a chorar e falou assim, na verdade, meu marido me traiu e minha mãe disse isso, ele disse isso. Só que, assim, do ponto de vista prático, na verdade, assim, eu escolhi ficar com ele, então eu preciso tomar alguma coisa para ter libido, né? Só que não tem como ter libido, Bruna. Não tem como. Uma pessoa que foi desrespeitada, Sim. né? O corpo dela reage, por mais que ela pense uma coisa, o corpo reage de uma forma diferente. Aí eu peguei e falei para ela, falei assim, olha, vamos fazer um acordo, você vai fazer só 1 mês de terapia, com acupuntura, né? E se você não melhorar, você larga tudo. Aí a gente vê o que faz, né? E isso ela já estava tomando até morfina, Bruna, todos os antidepressivos possíveis. Depois de 40 dias de terapia, Bruna, ela me mandou uma mensagem, Lídia, incrivelmente a minha dor passou, porque ela começou a elaborar, né? O inconsciente começou a elaborar. E é o que nós falamos, todo sintoma da perspectiva sistêmica, ele está querendo nos comunicar algo. E quando a gente fala de doenças, principalmente doenças crônicas, né, sintomas em geral, a gente vai olhar o que é que está sendo excluído. Então, é a primeira lei sistêmica, tem a ver com exclusões. O que está sendo excluído? Muitas vezes é uma pessoa, muitas vezes é uma situação, um acontecimento. Nós falamos muito sobre os segredos de família, assuntos que são tabus. Então é isso, muitas vezes aquela mulher nem precisa mais viver uma situação que foi necessária no passado para suas antepassadas, né? Uma mulher não podia se separar, ela tinha que suportar, porque ela era dependente em todos os aspectos, e ela só era alguém se ela tivesse um marido, né? Então ela tinha que suportar. E hoje, mesmo as mulheres podendo viver uma situação diferente, uma realidade diferente, muitas vezes ela não se permite. Não é que a mãe diz isso, ou como foi nessa situação que você trouxe, que é uma situação clara de uma crença que é passada adiante. Mas muitas vezes, Lídia, o que a gente percebe? Isso nem é passado mais como uma regra de pertencimento à família, mas a própria pessoa sente culpa de quebrar esse padrão, de fazer diferente. E é aí que a visão sistêmica traz um olhar um pouquinho mais amplo para o inconsciente, porque o Bert Hellinger percebeu que existem tipos de consciência. E existe a boa consciência e a má consciência. A boa consciência é aquela que nos faz seguir um padrão, é a lealdade. Mesmo a gente achando que está fazendo diferente, no fundo a gente está sendo leal. Então é o que eu falo para muitas mulheres que eu atendo. Nossa, e aí você fez tudo diferente da sua mãe, né? Mas percebe que você se sente igual a ela? Então, inconscientemente, a gente está honrando, mesmo fazendo diferente. E muitas vezes nós temos a possibilidade de fazer escolhas melhores, mas a gente se sente mal de ter uma vida melhor. Então a gente se sabota. Então, por isso que é tão complexo e cada caso é único. Mas é importante entender que muitas vezes a gente está tentando fazer diferente, quebrar padrões, mas no fundo, no íntimo, a gente está repetindo. A gente está repetindo histórias, atraindo situações parecidas para honrar essa história, né? Então, o nosso inconsciente ele é muito complexo. E é por isso que a gente fala que só através do autoconhecimento a gente vai poder entender as nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos. Aí cada um precisa estar disposto a percorrer a sua jornada, né? Eu atendi uma moça também que me chamou muita atenção, porque ela chegou para mim com um vaginismo muito intenso, assim, ela já estava casada há um tempo, ela não conseguia ter relação com o marido. E o marido super paciente, super querido, ao contrário desse que você trouxe o exemplo, super parceiro dela, apoiava ela, né, fez acompanhamento médico, chegou para fisiopélvica e ela não melhorava de forma alguma. Já tinha passado por psicoterapia, tinha descartado qualquer possibilidade de abuso, de trauma, não existia nada disso. E aí eu estava nesse processo já de transição, de trazer um olhar sistêmico para a própria sessão, e eu falei para ela, a gente não está tendo evolução, o que você acha da gente olhar, né, um pouquinho mais amplo, né, o que pode estar aí no seu inconsciente?
E aí ela topou, né? Porque ela já estava desesperada, já tinha tentado de tudo, nada estava funcionando, né? E aí foi muito interessante, porque a constelação dela levou para a avó materna. E a gente não entende o que está acontecendo. Eu não preciso de informações, eu não preciso saber nada para ver o que está ali no inconsciente dela. E aí eu falei para ela, diga tal coisa para sua avó, né? Fecha os olhos, no seu coração diz tal coisa para sua avó. E quando ela disse, ela abriu os olhos e falou assim para mim, mas é para minha avó que criou a minha mãe ou para a mãe biológica dela? Aí eu falei, para a mãe biológica dela. Aí ela falou assim, não, eu nem conheço essa mulher, nem sei quem ela é. Aí eu falei, mas como assim? Ela falou assim, não, ela era a mulher da vida e ela deu a minha mãe. Aí eu falei, olha, encontramos a exclusão. Quem está sendo excluída? E aí eu falei para ela, muitas vezes, antigamente, as mulheres que eram da vida, elas eram forçadas a isso por N situações que a vida lhes impunha. Então, talvez essa mulher nunca foi honrada, nunca foi reconhecida, ela foi totalmente excluída, como se ela não tivesse o direito de pertencer. E eu falei, e é nela que está a chave do seu sintoma. E aí sugeri para ela de fazer, né, esse reconhecimento para essa avó biológica que, independente do destino dessa mulher, do que ela fez ou deixou de fazer, a vida só foi possível para ela porque essa mulher deu à luz a essa mãe dela quando ela poderia ter escolhido não ter essa criança. E aí eu Uhum. deixei ela com essa informação. E aí chegou a próxima sessão que ela veio para fisioterapia pélvica e eu falei: "E aí, você pensou naquilo que eu te falei?" Aí ela falou assim: "Ai, nem pensei nisso, porque fiquei com medo. Vai que eu começo a chamar essa mulher e o espírito dela aparece." Mas aí eu falei assim: "Não, não é nada disso. Não é nada disso." Então, é muito importante explicar para as pessoas que a constelação familiar não é falar com espíritos, não é uma sessão espírita, não é nada disso. Eu expliquei para ela: a sua avó materna está em você. Você tem memórias, informações celulares dela em você, né? Então, a sua mãe foi gerada no ventre dela, sua mãe carrega informações dela, você também. Então, ela está em você. Quando eu te digo, pense na sua avó, não é para você pensar no espírito dela, né? A gente nem sabe se ela está viva ou está morta. É você se conectar com ela dentro de você e agradecer que você só está viva porque ela deu a luz à sua mãe. Então, é isso que eu acho tão importante, desmistificar a constelação familiar, porque as pessoas misturam misticismo, né? Misturam esoterismo com constelação familiar, e não é, né? Então, por isso eu acho tão importante, Lídia, o conhecimento sistêmico, por isso que eu falo tanto sobre a importância de entender essas leis sistêmicas que foram percebidas pelo Bert Hellinger, elas não foram inventadas por ele. O Bert Hellinger estudou psicanálise, ele estudou várias terapias até ele encontrar a terapia familiar e perceber que ali estava o futuro, porque é uma terapia muito rápida, onde você traz o essencial e elabora aquilo, como você colocou. Então, por isso é algo que tem transformado a vida de tantas pessoas, porque traz à luz algo essencial que precisava ser visto e ressignificado, ou seja, colocado em ordem no nosso coração, para que a vida possa fluir. Então, que bom, assim, eu fico muito feliz por você estar proporcionando esse bate-papo, né, de uma mulher que é uma estudiosa, uma cientista, né, que busca tanto esse embasamento para poder oferecer o melhor, né, para as mulheres, para as pacientes, e a gente poder integrar novas abordagens para que cada pessoa encontre o seu caminho de autoconhecimento, porque tem vários caminhos. O importante é cada um encontrar o seu e a gente se permitir essa busca, né? Exatamente, Bruna. É exatamente isso, né? Quando a gente tem a nossa formação de médicos integrativos, são dois pilares muito importantes do relacionamento médico-paciente num tratamento integrativo. A primeira delas é a escuta sensível e a gente respeitar na sua totalidade a decisão e autonomia do indivíduo, porque assim, às vezes tem pacientes que até estranham um pouco, né? Elas falam, Lídia, mas como assim você quer saber o que eu acho melhor? Eu falei, eu, como profissional de saúde que estudo para te entregar uma informação técnica,
Eu não posso decidir por você qual é o melhor tratamento. Eu posso sugerir de acordo com o que você teria de risco-benefício de cada tratamento, mas a decisão final do que é melhor para você é sua, porque se você tiver um câncer e você não quiser operar, ninguém tem o direito de invadir o seu corpo e operar sem o seu consentimento. Porque, Bruna, quando a paciente faz uma cirurgia necessária, mas ela não está bem decidida, o pós-operatório é horroroso. Você até piora o problema, porque você causa um outro problema. Porque se a pessoa já está com dor, ela já está vivenciando na vida muitos anos situação abusiva. Aí você complementa o tratamento com outra coisa abusiva, que ela não estava preparada, né? Então, assim, pelo amor de Deus, eu como cirurgiã, eu falo para os colegas cirurgiões, dê tempo para a paciente elaborar a decisão da cirurgia. Porque se a gente for direto, mesmo que ela esteja, a não ser, lógico, em caso de emergência, né, risco de vida iminente, sem fazer. Mas, salvo isso, a pessoa tem tempo, né? A pessoa já está com dor endometriose há tantos anos, né, um tempo que ela precisa mais, não vai ser benéfico. Que você, nesse sentido, também as práticas que convidam a pessoa para o autoconhecimento também. Então, a constelação, a psicoterapia, a psicanálise, meditação, mindfulness, todas as práticas hoje têm a sua entrega, tem um embasamento científico por trás, né? Mas a pessoa que tem que decidir aquilo que é melhor para ela, aquilo que ela se identifica, porque não necessariamente é igual, Exato. né? Por exemplo, tem gente, Bruna, eu, por exemplo, não consigo meditar naquela meditação tradicional de fechar os olhos, não mexer nada do corpo e não pensar em nada. Eu tenho uma sensação iminente de pânico e morte. E aí, durante a minha formação de médica integrativa, eu falei com um professor, né, da meditação, o professor Marcos Rojo, que é o professor da yoga e meditação. Falei, professor, tem alguma coisa errada comigo. Porque como é que eu vou ser uma terapeuta integrativa, médica integrativa, se eu não consigo meditar? Toda vez que eu tentava, eu passava mal, eu tinha a sensação de morte. Aí, depois da última aula, ele virou para mim e falou, Lídia, é integrativo você respeitar que você não consegue. Alguma explicação tem. Se você não sabe hoje, a gente não pode desrespeitar, porque uma prática que tem que te ajudar não pode te prejudicar. Ele falou, você sabia que tem meditações em movimento? Tai Chi Chuan, a própria yoga é um movimento, exercícios de Qigong, né, o Tai Chi dos chineses, né, também são meditações. Porque o que é uma meditação? É você ter um momento que a sua mente acalma, né? Que a sua mente esvazia para você conectar com você mesmo, né? Então, isso pode ser até numa sessão de terapia, num pilates, numa musicoterapia, numa arte-terapia, às vezes até fazendo crochê, né? Então, não existe apenas só um caminho, existem vários, e a pessoa tem que escolher o que é melhor, né? É interessante você trazer isso, porque daqui a pouco eu quero até ler alguns comentários, a gente já vai dar, olha só, como o tempo voou, que delícia esse bate-papo. Eu vi que tem vários comentários super interessantes aqui que eu quero ler, para a gente poder falar também sobre isso. E uma coisa que eu percebo, a total desconexão das mulheres com o próprio corpo, né? De muitas vezes não conseguir nem se sentir, né? E dentro da fisioterapia pélvica, a gente começou a perceber que a prática de exercícios pélvicos trazia uma melhora do quadro dessa mulher de dor pélvica. E aí eu comecei a perceber que não era pelo exercício em si, era pelo ato dela se permitir alguns minutos parar e colocar a atenção dela nela mesma, no corpo dela. Porque é um Exato. exercício que, diferentemente da academia, a gente pode fazer pensando em outras coisas. Você está lá fazendo e está com a cabeça em outras coisas. Esses exercícios, não. O exercício pélvico, você precisa sincronizar a respiração com a contração, com o relaxamento. Então, por um momento, você precisa estar em conexão com o seu corpo. Isso diminuía a ansiedade, melhorava a dor. As mulheres começavam a perceber que melhorava a lubrificação, até mesmo a libido. E aí eu criei um conjunto de práticas
que incluía uma meditação também adaptada para iniciantes, exercícios pélvicos e exercícios do yoga que são específicos para essa região pélvica feminina. E muitas mulheres, Lídia, relatavam que melhorava tensão pré-menstrual, o ciclo menstrual ficava menos doloroso, então tinham benefícios que elas nem estavam imaginando que teriam, e eu percebia que era por algo muito simples. Ela se permitia aquele tempinho para ela, de se sentir, de se ouvir. E é tão pouco que a Isso gente precisa, a gente está, como você disse lá no início, voltado tanto para atender as necessidades externas das pessoas que a gente ama, do trabalho, das cobranças externas, as demandas externas, que não sobra tempo para olhar para si mesmo. E você falando isso, Bruna, me veio aqui uma ideia para comentar. Hoje em dia, todo mundo na sociedade vê um aumento muito grande de transtornos de hiperatividade, déficit de atenção, ansiedade, síndrome do pânico, porque as pessoas, apesar de fazerem tanta coisa, parece que não tem tempo para fazer tudo o que elas já fazem, né? Então, uma sensação que está todo mundo, que nem aquela rodinha do ratinho, né? Você está correndo e não sai do lugar, né? Mas o que é muito interessante, né? Um indivíduo que não se conecta consigo próprio, ele é incapaz de se conectar com nada do que faz e com nenhuma pessoa ou ser que convive com ele. Então, por que que hoje os relacionamentos, sejam eles conjugais, de amizade, familiares, com filhos, por que que os laços eles estão tão frágeis? Porque a pessoa não está conectada nem com ela e muito menos com o outro. Porque a pessoa que não está conectada consigo não tem o que oferecer e conectar com o outro. E eu não sei se alguém de vocês tem pet em casa, cachorrinho, gatinho. Eu tenho 3 gatos, né? E assim, é muito interessante. Eles apresentam sintomas de ansiedade quando ficam muito tempo, eu fico fora de casa. Mas quando aí eu chego em casa, mesmo cansado, eu me conecto comigo mesma, respiro, eu me alimento, tomo água, eu tento ficar bem. E aí eu penso, 30 minutos que eu tenho, eu vou conectar com eles. Então eu olho no olhinho deles. E quando eu sigo uma veterinária especialista em comportamento de psiquiatria de gatos, que chama Larissa Rumpus, eu sou muito fã dela. E ela fala: conecte com o seu felino, olhe no olho, vibre carinho, conexão, porque eles são sensíveis, né? Então, nós, seres vivos, somos sensíveis às conexões. Então, eu acho que o que falta, Bruna, é conexão em geral. E quando eu olho para os olhinhos deles, né, conecto, a ansiedade melhora muito deles. Mesmo eu brincando pouco, sabe? Sim. Agora, se eu não conecto, eu estou na correria, eles ficam miando, eu dou comida, não olho para eles, não conecto, eles continuam ansiosos. Sim. Isso acontece com crianças em casa, né? Os pais estão tendo tempo de conectar com as crianças, porque tem muitas crianças que de conectar calma, né? Então eu falo isso que nós somos todos seres sensíveis e sociais, né? A gente precisa conectar com o outro e consigo próprio, mas se a gente não tiver isso conosco mesmos, a gente não consegue construir nada. E aí, inclusive as conquistas, eu falo sempre uma frase, né, nas minhas postagens. Nenhuma conquista faz sentido se você não chega no final da tua conquista inteiro. Inteiro, em todos os sentidos, né? Às vezes você corre tanto na roda de rato e você consegue tantas coisas, mas no final você se sente vazio. Por quê? Porque você não tem você mesmo, né? E às vezes você tendo menos, não é que você tem que ter menos, mas às vezes tem pessoas que têm menos, mas são tão conectadas consigo próprios que têm muita saúde. Afinal, aquela pergunta que o acupunturista fez para mim quando eu fiquei doente: você quer provar o quê para quem? Exatamente. É essa questão. Né? A gente se pega muitas vezes nessa autoexigência, nessa autocobrança, e eu percebo isso em mim,
percebo isso em muitas mulheres que eu atendo, nunca é o suficiente. Então, a gente vai se esgotando e nunca é o suficiente. Esse nível de exigência está muito grande, está muito alto. E é isso que você trouxe também, que é essa questão da relação com os filhos, né? Muitas mulheres chegam para mim porque elas têm essa autocobrança em relação ao maternar. Eu tô com meu filho, mas eu não sinto que eu tô dando o meu melhor, que eu tô conectada. E aí a gente sempre volta para isso que você falou, Lídia. Essa mulher muitas vezes não está conectada consigo. E é por isso Não que ela tá? sente que ela não está disponível para os filhos, porque na verdade ela está desconectada de si mesma. Então eu digo para todas: quer ajudar os seus filhos? Você quer ser a melhor mãe do mundo para os seus filhos? Esteja bem consigo. Olhe para as suas Exato. necessidades. Olhe para aquilo que está doendo em você. Olhe para aquilo que no seu inconsciente está te roubando de você mesma e, consequentemente, das pessoas que você ama. E é a partir desse Exato. movimento que ela desperta e começa a realmente estar presente para esse simples que é o valioso da nossa vida. Isso que você falou é algo que faz muito sentido para mim, Lídia, porque a gente pensa, né, em ganhos, em conquistar, mas eu sempre penso, qual é o custo disso na minha vida? Quanto de vida eu perco para conquistar isso? Então, a gente tem sempre que estar olhando para esse custo-benefício para a gente olhar para o ganho real. Porque senão a gente chega lá no final e percebe que a gente mais perdeu do que ganhou. E é por isso que nós estamos tendo essa oportunidade de, através dos nossos sintomas, das nossas doenças, das nossas dificuldades nos relacionamentos, da gente olhar o que é que está de verdade errado na minha vida, que o meu corpo está me sinalizando, que esse desafio que se repete está sinalizando que eu não estou conseguindo enxergar. Exatamente. Perfeito. Vamos ver um pouquinho Isso dos aí. comentários aqui, que tem muita coisa boa. A Marcela, a Vamos. querida, está falando aqui. Perfeito, a busca por simplesmente estar inteira é suficiente. Exatamente. A Ana Sampaio Coelho, acupuntura, outra coisa linda que a doutora Lídia colocou na minha vida este ano. Deve ser só paciente. Ei, Ana, tudo bem? Deixa eu ver quem mais falou aqui. A Dayana, que live rica e oportuna. Ontem mesmo nós estávamos falando, a Dayana está com um bebezinho de 11 meses, já tem um filhinho pequeno também. E essa dinâmica nossa de autocobrança, de voltar para o trabalho, mas estou com um filho pequeno precisando de mim. E se a gente não volta para dentro, a gente entra nessa comparação que só nos tira energia e alegria, né, de vida. Com Que mais? certeza. Ontem, uma outra amiga falando também, meu Deus, há quanto tempo que eu não deito naquele sofá ali, faço nada, né? Não encontro um tempo para isso. E muitas vezes a forma que a gente encontra o tempo, como eu vi que a Diane colocou em algum momento aqui da live, é quando o corpo para a gente na marra, através de uma É, doença, de um sintoma, e eu não tenho alternativa a não ser parar um pouco, né? se a gente não para se cuidar, a doença para a força, né? Exatamente. A Raquel Silva diz, é, a- a- olá, oiê, maravilhosos, abraço de Portugal. Olha só, temos uma querida E- de Portugal acompanhando a live. Ana Sampaio, qualquer coisa feita com presença, isso. É o simples mesmo, né? O comer com presença, a gente está sempre querendo ganhar tempo, né? Adiantar as coisas. Estar no Exatamente. momento presente, yoga, comendo, escovando os dentes, isso, sem ser no piloto automático. Exato. Isso. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, Dani Julinha, me sinto muito culpada por ter. Ah, ela tá falando de algo mais pessoal, eu não vou falar aqui alto, não. Uhum. Enfim, gente, eu vou adiantar aqui para vocês que essa live vai ficar gravada, mas eu vou disponibilizar ela depois lá no YouTube, tá? Então, eu vou deixar o link depois aqui para vocês, quem perdeu o início dela. Eu acho que a gente vai precisar marcar mais, viu, Lídia, para poder continuar esse assunto,
Porque olha só, já Com deu 1 hora certeza, de vai ser um conversa prazer, vai ser um prazer. e a É gente a primeira, né, de muitos encontros. Acho que a gente falar de autoconhecimento e saúde da mulher sempre é bem-vindo, né? sim. Mas eu Então, gostaria que a gente para a gente poder fechar esse assunto, que você falasse sobre aqueles pilares, né? Você falou já brevemente sobre um pouco desse pilar do sono, por exemplo, só para a gente poder fechar tendo um norte aí do que nós precisamos olhar para começar de fato a cuidar da nossa saúde de uma forma mais integrativa. obrigado. Bruna, basicamente são 5 pilares, né? Os 2 pilares que todo mundo sabe, que é a alimentação natural, desembale menos e descasque mais. O pilar do movimento, que é a atividade física, e aí é a atividade física sem excesso, porque a atividade física excessiva inflama e colapsa o sistema imunológico e traz lesões também. Os outros 2 pilares que são pouco falados, que são muito importantes, que é o pilar do sono, em qualidade, quantidade e horários, porque se não tiver isso, nenhum investimento dá certo. O pilar do silêncio, que é silenciar a mente, conectar-se, né, estar presente em cada coisa e voltar o olhar para si mesmo. E o último pilar que eu falo, que é o pilar do autoconhecimento, junto com o pilar da saúde espiritual, que não é religiosa, que é no sentido de você responder para si mesmo aquela pergunta. Você quer provar o quê para quem? Aonde queremos chegar? E abrir mão um pouco da ilusão do controle, porque todas as mulheres com dor pélvica, elas têm extrema necessidade de controle para o bem, mas o controle não existe. Tem gente que morreu de Covid sem sair de casa. Apenas podemos controlar como reagimos aos desafios e o que decidimos fazer em cada desafio. A consequência disso não cabe a nós. Então, toda vez que a gente tenta controlar o desfecho de uma situação, estamos ligando o sistema imunológico no alerta ao máximo e vamos colapsar com certeza. Então, se nós não tivermos esses pilares, nós vamos adoecer sempre, e isso é matemático. Isso é neuroendócrino, Perfeito. né? Doutora Lídia, muito, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo tão precioso para compartilhar tanto conhecimento rico, valioso com a gente, não só profissional, mas dessa mulher, né, humana que se conecta com mulheres. Então, gratidão por esse encontro, por essa partilha, e tenho certeza que vai ser só o primeiro movimento de muitos. Gratidão, viu, Lídia? Gratidão, Bruna. Gratidão a todos. Um beijo, ótimo final de semana para todos, para todas. Depois Beijão. deixem comentários, perguntas na gravação da live lá no YouTube, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.